Daí, pessoal, mais uma resolução. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de. Bom, então esse exercício, existe um certo cuidado meticuloso, né, na elaboração, com alguns detalhes que podem gerar uma certa dificuldade na montagem interpretativa da questão. Alguns detalhes, inclusive, são secundários, né? Eles não interferem de forma direta na resolução, mas são detalhes que garantem a existência da questão no modelo em que ela é resolvida. Esses detalhes garantem a execução, né? Garantem a exatidão interpretativa na hora de resolver. Então, não se usa exatamente aquele detalhe, aquela informação do corpo da questão, mas aquele detalhe garante, né, que o raciocínio que vem a ser empregado ele está correto. Bom, o que eu tenho aqui rapidamente nessa figura, depois eu resolvo numa outra lâmina. Eu tenho que o pergolado é o quê? É um conjunto de madeiras, né, de peças que são, ele chama aí de vigas, que são colocadas lado a lado, numa certa distância, formando uma espécie de quebra de luz. Quer dizer, o Sol não vai incidir totalmente numa certa área, porque essas vigas farão aí uma sombra. Então, existirá aí uma certa diminuição da incidência solar, né, por ocasião dessas vigas. Claro, quando o Sol estiver a pino, quando o Sol estiver em meio-dia, o que acontece? Todo o espaço entre duas vigas será um espaço de iluminação. Então, quando o Sol está ao meio-dia, eu tenho uma iluminação máxima. É isso que ele está me dizendo aqui. Então, vamos já começar a associar com o texto. Diz que ao meio-dia, eu tenho a incidência máxima. Por quê? Porque o Sol, estando ao meio-dia, está a pino, ele está de forma perpendicular ao plano do pergolado, e a intensidade, os raios do Sol iluminam todo aquele espaço entre as vigas. Eu fiz uma outra figura, deixa eu ficar mais claro aqui. Deixa eu colocar para ti aqui. Essa figura aqui. Então ali eu tenho o Sol. Ele primeiro me diz que no solstício de verão, ele quer que o Sol, o plano de incidência dos raios solares, seja perpendicular ao pergolado. Quer dizer, eu não posso ter o Sol inclinado em relação ao pergolado. O Sol tem que estar exatamente sobre, né, em cima do pergolado, como se ele estivesse bem no meio do pergolado. É mais ou menos isso. Então o Sol não teria o pergolado aqui, ó, e o Sol por aqui assim, fazendo uma incidência inclinada em relação ao pergolado. Então é isso que ele não quer. Ele quer que o Sol esteja não lá no fundo, mas que o Sol esteja bem em cima do pergolado, incidindo o Sol de forma perpendicular. Então essa informação é só para garantir isso. Bom, o que acontece? Quando for exatamente meio-dia, o Sol está a pino, o que acontece? Toda essa região aqui, ó, entre as vigas, é uma região aberta, portanto, o Sol ele entra por toda essa largura. E eu tenho um sombreamento só na largura da viga. Ok.
Mas quando o Sol começa a se deslocar, vamos supor que o Sol, em vez de estar nessa posição, ele estivesse um pouquinho para cá. Ó. O que vai acontecer? Aqui eu já tenho, ó, o Sol vem, o raio do Sol, eu terei aqui uma penetração menor na viga. Aqui, ó, isso aqui seria a sombra, ó, porque o Sol vem daqui. Então, essa viga, ela faz um sombreamento nessa região. Então, a incidência solar, ela só ocorre nesse espaço. É uma incidência menor à medida que o Sol vai se pondo, ou à medida que o Sol vai nascendo antes de atingir a posição a pino. Ok. Então, essa aí é o mote da questão. O que ele está querendo? Ele está querendo que eu determine qual é a altura da viga para que no momento em que o Sol esteja com 30 graus de inclinação em relação à ideia ou à situação a pino, deixa eu voltar lá para a lâmina anterior. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, então entre uma viga e outra eu tenho 30 centímetros. E de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol seja realizada no plano perpendicular, a direção das vigas, ok. E aí diz, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino. O que é essa posição a pino? É a posição totalmente vertical, é a posição Sol meio-dia. Sol meio-dia, aquele Sol a pino. E é justamente quando existe uma incidência máxima ou uma iluminação máxima nesse pergolado, já que o Sol estando a pino, ele vai iluminar toda a extensão entre as vigas, como nós falamos. Então, eu quero saber qual é a altura da viga para que eu tenha no momento que seus raios, para que eu tenha uma metade da luz, ou seja, eu quero metade da iluminação total. A iluminação total é quando o Sol está a pino. A iluminação máxima, toda a extensão, toda a distância entre duas vigas, ela é facilitadora para a passagem da luz, para a passagem do Sol. Mas eu quero que eu tenha metade dessa intensidade máxima. Eu quero que eu tenha metade da intensidade máxima quando o Sol estiver a 30 graus com a posição a pino, ou seja, com a linha vertical. E aí eu preciso então calcular a altura da viga para que isso aconteça. Então a gente vai voltar para a figura aqui e vou pensar. Vou fazer nesse espaço aqui. Ó. Eu sei que aqui eu tenho uma distância entre vigas de 30 centímetros. E eu quero uma iluminação metade da intensidade máxima. Então, se eu quero metade da intensidade máxima, a intensidade máxima é o Sol passando por todo o 30 centímetros. Como eu quero metade da intensidade, eu quero o Sol passando só em 15 centímetros. Então, o Sol vai passar só nesse 15 centímetros. Nesse outro 15 centímetros, o que eu tenho? Eu tenho uma sombra. Então, o Sol vai estar numa outra posição. E esta posição, inclusive, deixa eu fazer aqui uma linha. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui uma linha, ó, que representa a linha de sombreamento do Sol. Deixa eu diminuir aqui essa linha, espessura. Ok. Vou colocar na cor vermelha. Ok, então tá aí. Ó. Então, essa linha vermelha é a linha do sombreamento do Sol. Então, o Sol não está mais nessa posição, ele está agora nessa aqui. E aí, então, os raios vêm por aqui. E esta viga faz um sombreamento nesta região aqui de 15 centímetros. Por que 15 centímetros? Porque é a metade do 30, que é a iluminação máxima. Ok. E a pergunta, então, é a altura da viga. Então, eu tenho aqui, ó, a altura da viga eu não sei, H.
Aqui eu sei que é 15 centímetros também, né? Porque esse aqui é 15 onde passa o Sol. Eu tenho 15 onde não passa o Sol. Então eu tenho 15 e 15. E ele me diz que o ângulo em relação à posição a pino é 30 graus. Deixa eu voltar aqui, ó. Está me dizendo, ó, num plano perpendicular, a direção das vigas, lá, em que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino. O que é a posição a pino? É a posição vertical. Então, esse 30 graus é em relação à posição vertical. Então, para eu posicionar este ângulo de 30, ó, esse não vai ser aqui embaixo. Não é 30 graus em relação à linha do solo, mas é 30 graus em relação ao sol a pino, ou seja, a linha totalmente vertical. Então, aqui eu tenho o ângulo de 30 graus em relação à linha vertical. E aí eu construo esse triângulo. Deixa eu colocar aqui. Esse triângulo vai ficar construído da seguinte maneira. Para cá. Mais ou menos assim, ó, um formato de um esquema. Então eu tenho aqui a altura da viga que eu estou querendo. Aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho 15 centímetros. Eu posso calcular esse H. Vou calcular esse H em dois formatos. Primeiro, através de um formato prático, usando uma regra prática, que eu tenho no triângulo retângulo de 30 e 60. Né? O triângulo retângulo mais comum nos exercícios é o triângulo retângulo com o ângulo de 30 e 60. Um é 30 e o outro automaticamente é 60 graus. Então, nesse triângulo específico, particular, retângulo 30 e 60, eu tenho duas regras que acontecem sempre. Tem duas particularidades. Uma delas, a primeira, que o cateto oposto a 30 graus, ele é igual a metade da hipotenusa. É hipotenusa dividido por 2. Que nesse caso, esta regra não vai me servir, esta particularidade, porque eu não tenho aqui informação sobre a hipotenusa e eu nem estou querendo calcular essa hipotenusa. Então, essa informação para esse exercício não me serve. Se fosse um outro exercício, de repente eu até poderia precisar dela, mas nesse caso, nesse exercício não. E a segunda particularidade do triângulo 30 e 60 é que o cateto maior, ele é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. O cateto maior, como que eu sei quem é o cateto maior? O cateto maior está oposto aos 60 graus, que é o ângulo maior. O cateto menor ele está oposto ao ângulo menor, ao ângulo de 30 graus. Então, o cateto oposto a 60 é igual ao cateto oposto a 30 vezes raiz de 3. Então, nota que o H está oposto a esse ângulo. Então, esse H ele é oposto a 60 graus. Esse H ele é o cateto maior. E o 15 é oposto a 30. O 15 é o cateto menor. E aí, então, o cateto maior, vou usar essa segunda regra aqui, o cateto maior H é igual ao cateto menor, 15, vezes raiz de 3. Está aí a resposta. Então, a altura desta viga, a altura desse pedaço, dessa barra de madeira, é 15 raiz quadrada de 3. Podia ser já essa a resposta,
volto lá para as alternativas e percebo que eu não tenho isso. 15 é 15 vezes raiz de 3. Bom, por eliminação. 9 não é, porque é 15 vezes 1,3, 15 vezes raiz de 3. E eu sei que raiz quadrada de 3 é 1, alguma coisa. Então não pode ser 9. Também não pode ser o 15, porque 15 vezes 1, alguma coisa vai dar mais do que 15. Esse 26 até pode ser. 52 não pode ser, porque seria 15, para dar 52 tem que ser multiplicado por um valor maior do que 1, né? Na realidade maior do que 3, teria que ser multiplicado por 3, alguma coisa, então também está eliminado. E raiz de 60 muito menos, né? Seria 15 vezes 4. Então a gente descobriu lá que é 15 vezes raiz de 3. Então 60, 15 vezes 4 não pode ser. Então, por eliminação, eu sei que a resposta é a letra C. Muito bem. Mas se eu quero estabelecer o cálculo desse valor, volto lá para a lâmina e eu faço o cálculo. Então, né, eu digo que H é igual a 15. Se eu conhecer a raiz quadrada de 3, o arredondamento dela 1,7, isso vai me ajudar bastante, ou até 1,71, para ficar mais próximo ainda, um valor mais bem colocado. 1,7 ou 1,71. E aí o H vai ser igual. Aí eu vou fazer esse produto aqui, ó. 1,71 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Me vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 5, 6, 8, 7, 15, vai 1, 2, 25,65. 25,65 centímetros. E aí, realmente, né, um melhor arredondamento lá nas alternativas é o 26 centímetros. Aí confirma a alternativa C. Ok? Então, isso aqui é um modelo resolutivo para esse triângulo retângulo, usando esta particularidade, né? Usando esta regrinha aqui, ó, de que o cateto maior é sempre igual ao cateto menor vezes raiz de 3 para o triângulo retângulo 30 e 60. Outro formato é pensar que o H, como nós vimos, ele é um cateto, e o 15 ele também é um cateto. Se eu considerar o ângulo de 30, que foi o ângulo dado, esse 15 ele é o cateto oposto. E esse H, em relação ao 30, ele é o cateto adjacente. Está do lado do 30. E aí quem relaciona cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. E aí eu digo então que a tangente desse ângulo de 30 graus, ele é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. É a relação tangente. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso é igual, cateto oposto é o 15. Divide pelo cateto adjacente, que é o H. Aí eu tenho que H é igual 3 vezes o 15, multiplicação cruzada, né? E embaixo aquele que multiplica o H, que está isolado, raiz quadrada de 3. Racionalizo multiplicando por raiz quadrada de 3, embaixo e em cima. Aí eu tenho aqui, posso dizer que, posso fazer, não tem problema aqui, 45 raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Da raiz de 9 que dá 3. E isso 45 por 3 dá 15. E aí eu tenho, mais uma vez, 15 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, também dá para fazer por esse processo mais típico. Claro que aqui, né, eu poderia pensar também, né, 3 vezes 15 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. Eu posso pensar que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que dá 3.
e eu cancelaria aqui, ó, esse 3 com esse 3 aqui, cancelaria tudo isso. Ficaria 15 raiz de 3 também. Tá? Então, também posso estabelecer esse raciocínio. De qualquer forma, então, 15 raiz de 3, aí nós vimos que 15 raiz de 3 eu posso fazer por eliminação lá nas alternativas, ou eu posso usar essa raiz de 3 se eu conheço 1,7 ou 1,71 e eu tenho uma aproximação bem boa da letra C, que é o 26. Então, confirma-se aqui a alternativa C, 26. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.